como podemos desenvolver uma vida de oração sem parar? Se deixar de orar, traz consequências terríveis, então a gente precisa dedicar tempo à oração. E como a gente pode fazer isso? Uma vida de oração, ela requer uma continuidade. Primeiro é o reconhecimento da sua importância, né? A Bíblia diz em Efésios, capítulo número 6, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No versículo 12, a Bíblia diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas, contra as hostes ou forças espirituais da maldade. Mas no versículo 18, a palavra diz, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito e vigiando com perseverança e súplica por todos os santos. Então a prática da oração, né? O Salmo, lembrei aqui agora, o Salmo 55, versículo 17, a palavra diz, de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, clamarei e ele ouvirá a minha voz. Então a continuidade, a regularidade na oração, a busca ao Senhor. São duas coisas importantes, né, aí. É perseverança e disciplina, né? Precisamos dessas duas e entender essas duas palavras, né? Para que nós possamos orar, realmente é perseverança, não desistimos de orar, perseverança e disciplina. Disciplinar a nossa vida quanto à oração, ao hábito da oração. Jesus demonstra isso, né? Essa perseverança, orando e citando também o que foi lido, o texto bíblico de Lucas capítulo 18, né? Isso. Quando o juiz iníquo ali, se aquela mulher tivesse desistido, se ela não tivesse perseverança, ela não teria alcançado aquilo que ele estava pedindo. Mas a perseverança e insistir, o juiz iníquo, né, que é um homem mau, ele pôde respondê-la. E Deus, que é bom, que é o nosso Pai, que nós temos um relacionamento com Ele, se o juiz iníquo, pela perseverança daquela mulher, ele atendeu aquela mulher, que dirá de Deus, que é o nosso Pai bondoso, né? Jesus traz esse exemplo, essa parábola, exatamente para que nós não venhamos esquecer da perseverança. A continuidade, né? A continuidade de uma maneira, não somente por obrigação, né? Mas por um prazer em estar dentro do Senhor. E o senhor falou uma coisa interessante, o senhor falou sobre perseverança e disciplina, perseverança, né? E aí, no texto, eu gostaria que o senhor lesse de novo esse salmo, foi muito importante aí, que o senhor falou um assunto aí, me veio à memória aqui. É o Salmo 55, versículo 17. 55 e 17, como é que diz? De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Olha aí, então ele estabeleceu um propósito, ele estabeleceu uma disciplina, né? A disciplina. De manhã, de tarde e ao meio-dia. E ao meio-dia. Então ele tinha um período para estar na presença do Senhor. A gente vê que o próprio profeta Daniel também ele tinha um período de ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. De tarde, de manhã, meio-dia, né? Exato. Agora, interessante, um dia eu vi um comentário, uma pessoa falando uma coisa interessante, dizendo assim que às vezes a pessoa diz assim, eu não tenho tempo para me exercitar. Ele falou sobre o exercício, né? Não, você tem que se exercitar, fazer uma caminhada, fazer uns exercícios e tal. Mas eu não tenho para isso não. Aí a pessoa disse assim, tempo é questão de prioridade. Ou seja, se você tiver um AVC e ficar com um dos membros paralisado, o que é que você vai fazer? Você vai ter que ir fazer fisioterapia. Você vai ter que passar por um período de fisioterapia, você vai ter que fazer caminhada, você vai ter... se você tiver a glicose estiver muito alta, se tiver uma pressão muito alta, o médico vai passar uma receita, você vai ter que fazer uma caminhada, você vai ter que aliviar e tirar o excesso de doce da sua alimentação, aí já vai regular a sua dieta, aí você já vai começar a comer já de forma cortando alguns alimentos que podem prejudicar a sua saúde. Então você vai ter que ter uma disciplina quanto à alimentação, uma disciplina quanto ao exercício físico. Essa perseverança, pastor, e essa perseverança, essa disciplina, ela vai levar ao bom hábito da oração, né? Esse é algo que vai se tornar para nós, não é como
nosso irmão Emerson citou aqui, de algo que eu só vou orar quando eu estou necessitado, né? Quando eu estiver precisando de alguma coisa. Mas eu vou orar porque esse orar, o falar com Deus é um prazer, é uma alegria. Colossenses 4:2 confirma o que você está falando. Perseverai em oração, velando nela com ação de graça. Então, primeiro que move uma oração? É a necessidade, 17, né? Orar sem cessar. Né? Então, o que move uma oração? É simplesmente a necessidade, porque a gente também ora na necessidade. Sim. Mas a palavra diz, perseverar em oração, velando nela com ação de graça. Né? Então, há gratidão envolvida. Não é só pela necessidade, né? Pela gratidão, pelo prazer na presença do Senhor. Né?